Então, uma boa tarde a todos e todas. Enquanto vamos chegando, cabe-me a mim fazer aqui as honras da casa, por assim dizer, neste espaço que é de todos. Já percebi que o bate-papo está liberto e, portanto, que estão a dar as boas tardes. Boas tardes também para quem veio por esse lado. O Rui vai com certeza condicionar isso. Temos aqui as questions and answers para poder depois colocarem também algumas perguntas, se assim entenderem. Não pode ser através do bate-papo, porque nós aí não conseguimos de maneira nenhuma, com cerca de 200 pessoas a assistir ou 300, responder a todos, e portanto torna-se muito mais difícil. Bom, dizer-vos dar-vos as boas-vindas a este webinar. É um webinar no âmbito dos vários webinars que temos realizado na Direção de Serviços e Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação. Este no âmbito do domínio da saúde. Como sabem, a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, nos seus 17 amplos domínios, tem trazido vários temas e vários webinars aqui a público. Tentamos essencialmente discutir alguns dos temas que nos parecem interessantes, por um lado, mas também que podem trazer para todos alguma relevância em termos daquilo que é a nossa atuação enquanto docentes, enquanto técnicos de saúde, enquanto assistentes operacionais nas escolas. Estas parcerias entre a Direção-Geral de Educação e a Direção-Geral de Saúde, enfim, vêm de há muito tempo esta parte. Tiveram hoje mais um episódio, digamos assim, com o lançamento do eBank, um projeto piloto lançado em Portugal com a parceria do eGrants, com financiamento norueguês, e que os senhores diretores-gerais da Educação e a senhora diretora-geral da Saúde e o senhor diretor do Infarmed tiveram a ocasião de assinar numa escola no Montijo. São 10 escolas piloto em Portugal e durante o próximo ano teremos com certeza vários temas e vários tempos para falar deste mecanismo. Não tanto no âmbito da cidadania aqui, mas mais até no âmbito do currículo propriamente dito, das questões das ciências e da biologia. Mas a cidadania, como eu digo, sempre está em tudo e, portanto, é nessa linha que estamos aqui a promover mais este webinar. Os nossos conferencistas são 2 hoje, escolhidos pela equipa da saúde, a quem eu agradeço, o Rui Lima e a Isabel Lopes, e 2 técnicos superiores da Direção-Geral de Educação, e que têm este domínio da saúde. Os domínios não podem nunca ser dissociados, como eu também costumo dizer, já me ouviram dizer isso amplas vezes, quando nós não podemos falar de saúde sem falar de sexualidade, dificilmente falamos de sexualidade sem falar de igualdade de género, e depois não conseguimos falar de igualdade de género sem falarmos objetivamente de desenvolvimento sustentável. Hoje aqui também falaremos deste desenvolvimento. Aliás, o título do webinar, muito bem escolhido, é Medicamento, Uso Saudável e Sustentável. E, portanto, é sobre estas matérias que vamos aqui tentar trabalhar durante esta cerca de 1 hora. Quero agradecer também a todos os que se inscreveram, mais de 400 que se inscreveram para este webinar, e pelas perguntas que foram deixando, mais de 6 dezenas de perguntas que temos para os nossos conferencistas, a quem demos conhecimento, mas que vamos tentar, dentro deste tema, jogar da melhor forma possível para podermos ir respondendo, e se alguma coisa não estiver respondida, tentaremos na parte final fazê-lo de uma forma mais diplomática, diria assim, possível. Bom, vamos aos nossos conferencistas. Luís Miguel Lourenço, 40 anos farmacêutico. Isto dos 40 anos já vão perceber porquê. Presidente da Comissão de Atribuição do Título Especialista em Farmácia Comunitária. Em fevereiro de 2019 foi eleito Presidente da Direção da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas. Bem-vindo, Luís. Deixe-me só apresentar agora, por favor, a Mafalda Monterroso, farmacêutica, 25 anos, ninguém tem 25 anos. E principalmente numa sala de professores, ninguém tem 25 anos. Bom, não é isso que eu estou a dizer, até porque no outro dia tivemos aqui um webinar. Aliás, sim, não foi um webinar, foi uma ação de formação de perduração em que havia um jovem de Évora, professor de 23 anos. Lançámos festas, foguetes, apanhámos as canas, fizemos tudo, mas pronto, já não há professores com 23 anos. Todos têm assim o cabelo branco ou não têm cabelo, como o Rui Lima e o Luís. Portanto, estamos assim. As senhoras não, as senhoras têm os cabelos lindíssimos sempre. Portanto, não há cabelo branco que resista. Muito bem, Mafalda Monterroso, farmacêutica, é atualmente secretária técnica para a intervenção comunitária na secção regional do Sul e regiões autónomas da Ordem dos Farmacêuticos. Colaborou anteriormente em projetos dedicados ao acompanhamento e tutoria de crianças, focados na vertente escolar e social,
dos tutorandos através da Academia do Futuro, bem como em projetos de dinamização de atividades lúdico-pedagógicas na unidade pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte. Muito bem, bem-vindos, muito obrigado. Primeiro, Luís, vamos aqui fazer um pequeno contexto em relação àquilo que este medicamento, no seu uso saudável e sustentável, deve ser por parte das crianças e jovens. Já não falamos dos mais idosos, falamos hoje essencialmente das crianças e jovens. Luís, faz favor. Sim. Muito obrigado, José, muito obrigado pelo amável convite que nos foi dirigido à Ordem dos Farmacêuticos, em particular à secção regional. A minha função aqui é dar um contexto da pertinência do tema para a profissão farmacêutica, o porquê da Ordem dos Farmacêuticos estar envolvida e depois as questões técnicas, irei passá-las depois para a apresentação da Mafalda, como é óbvio, mas estritamente disponível para qualquer questão que possa surgir. Como mencionaram, sou farmacêutico comunitário e a minha atividade profissional. Tenho uma atividade como voluntário, como presidente da secção regional do Sul e regiões autónomas da Ordem dos Farmacêuticos. Para ter uma ideia, a Ordem tem 3 secções, Norte, Centro, Sul e regiões autónomas. Eu estou a presidir esta secção e curiosamente, dada a atividade assistencial dos farmacêuticos, quando eu digo assistencial é prestar assistência ao próximo, e onde se vê mais isso nas farmácias comunitárias, mas também nas farmácias hospitalares e nos laboratórios de análises clínicas. Ainda por cima agora, com esta questão toda de testagem, há uma atividade assistencial muito pronunciada dos nossos colegas farmacêuticos, analistas clínicos, e a verdade é que é um tema que nos é muito caro e a secção regional, há aproximadamente 10 anos atrás, iniciou um projeto relacionado precisamente com a literacia em saúde. Achamos que era importante começar a posicionar não só o farmacêutico cada vez mais como agente de saúde pública, como já o era, capacitar os futuros membros da Ordem, os jovens farmacêuticos, os estudantes, os jovens farmacêuticos e não tão jovens, não é? E então que foi criado este projeto, o projeto de Geração Saudável, em que ainda hoje está ativo, mas como é óbvio, pela contingência que nós temos da pandemia, não podemos acionar, ou podemos efetivar. Então, o projeto, grosso modo, o que é que permite? Capacitação de alunos e de jovens farmacêuticos, depois a alocação desses recursos, desses farmacêuticos, a escolas em que vão fazer programas de capacitação. É feito um questionário inicial de avaliação de conhecimentos, é feito um questionário posterior de avaliação de conhecimentos. Temos aqui parcerias com várias escolas secundárias, com várias escolas, não são secundárias, estamos a falar de miúdos, entre 5 e 9 anos, e a verdade é que temos aqui algumas parcerias também que se foram desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo de 10 anos. Nós celebramos há pouco tempo os 100 mil alunos impactados com a nossa atividade. Fruto desse nosso projeto de Geração Saudável, criou-se dentro da secção regional um projeto mais abrangente relacionado com o uso racional do medicamento. E através desse projeto conseguimos falar sobre esta temática também com outros públicos, só para terem uma ideia mais geral, e a verdade é que tornamos um parceiro importante também envolver no chamado Grupo de Trabalho do Medicamento, no CICAD, que é o Serviço de Interação nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Então temos dado o nosso contributo precisamente nesse grupo do medicamento, e foi através deste grupo que nós tivemos o prazer de conhecer em pormenor a DGS, as suas atividades, não é? Que a informação está muitas vezes disponível, mas nós não temos acesso à mesma porque não faz parte do nosso dia-a-dia, e nesse seguimento surgiu esta oportunidade, nós vimos cá hoje, nós Ordem, nós farmacêuticos, para tirar um bocadinho daquilo que é o nosso conhecimento sobre medicamentos. Antes de mais, o nosso agradecimento ao número elevado e com qualidade elevada também das questões que nos colocaram. Penso que será difícil, mesmo agrupando em grandes grupos, conseguir responder a tudo. O que denota esta participação, temos duas conclusões logo à partida. Número 1, as pessoas estão muito ativas, o que é muito, muito salutar, e número 2, nós iremos conseguir dar resposta, mas possivelmente temos de fazer mais ações como esta ou similares, porque há uma necessidade latente de informação sobre o medicamento. Recordar-vos também que temos farmacêuticos disponíveis no país todo, estejam à vontade de falar com os farmacêuticos comunitários, analistas dos hospitais é mais difícil, mas os da comunidade, para darem apoio. Nós temos um colégio de especialidade em farmácia comunitária em que um dos parâmetros em que é avaliado o farmacêutico que quer ser especialista é precisamente a capacidade de organizar e de capacitar as áreas da saúde. Por isso também fica o desafio, mas como é óbvio, a Ordem, e em particular a secção regional do Sul e as regiões autónomas, está disponível para aquilo que considerarem importante. E por mim é tudo, terei só estas pequenas palavras, já não são poucas, irei passar a palavra ao José e depois, precisamente, para passar a Mafalda. Muito obrigado.
Luís, eu é que agradeço e acabámos por ter um feedback logo daquilo que o meu amigo acabou de dizer aqui. Falou projeto de geração saudável e uma das senhoras professoras, penso eu que é professora, que está aqui a assistir, disse: acabei de sair de uma sessão exatamente de geração saudável com uma turma de terceiro ciclo, são muito interessantes, o tema foi mesmo o dos medicamentos e quem nos mandou isto foi a Flora Castanheira do agrupamento de escolas de Gaia Nascente. Portanto, estas coisas estão no terreno. Fiquei também muito, enfim, satisfeito, se posso dizer assim, por esta parceria, por essa vossa disponibilidade, que é outro tema da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, que tem a ver com o voluntariado. E, portanto, este voluntariado que o Luís e outros fazem é muito relevante para que consigamos, a diferentes níveis, em diferentes momentos, em diferentes patamares, e diria mais, com diferentes visões sobre as diferentes matérias, ter gente que apoia, que congrega e que à sua volta consegue dinamizar projetos que muitas vezes os próprios organismos mais oficiais não conseguem, por vários fatores. Não são chamados aqui para o caso. E depois, a vossa parceria com o CICAD tem também, objetivamente, uma relevância intensa, já que todos conhecem ou todos conhecemos aquilo que o CICAD acaba por representar, não só por si, mas daquilo que agrega em seu torno e dos projetos que tem no âmbito daquilo que são as suas competências e que é a sua missão. Portanto, para o Luís, o meu agradecimento, ainda com certeza voltaremos a falar, mas agora é com a Mafalda. Mafalda, então, agora é que é o sítio para ligar a câmara, já está, muito bem, muito obrigado. Obrigado por ter vindo e obrigado por também, neste seu voluntariado, acabar por estar disponível para fazer aqui connosco este espaço, que será um espaço de apresentação sobre várias ideias e sobre vários conteúdos que acabamos e que vocês acabam por dinamizar pelo país, mas tendo sempre como base de partida estas questões do medicamento, o seu uso saudável, o seu uso sustentável e até que ponto este uso mais ou menos às vezes inapropriado dos medicamentos tem consequências nefastas nas crianças e nos jovens. Recordo que algumas das perguntas que aqui nos colocavam tinham exatamente a ver com isso, com o facto de os professores e as professoras acabarem por não ter noção do número excessivo, diria mesmo, aliás citando, excessivo de medicamentos que cada um dos jovens e das jovens do nosso país, estudantes, acabam por ingerir, às vezes de uma forma, enfim, muito autónoma, diria aqui, demasiado autónoma. Muito bem, Mafalda, faz favor. Certíssimo, muito obrigada, desde já agradeço imenso e faço das palavras do Sr. Presidente da Secção Regional as minhas. O vosso convite é extremamente agradável, recebemos um convite de uma entidade como vós, é para nós extremamente inspirador, efetivamente, ver tantos professores envolvidos de uma forma tão ativa naquilo que é a prevenção da doença e a promoção da saúde, particularmente junto às nossas camadas mais jovens da população, portanto, em particular com crianças, e sem mais demoras iria começar a fazer uma apresentação. À senhora professora Flora, desde já, muito obrigada por ter estado envolvida na Geração Saudável, é um gosto para nós saber que tivemos também uma senhora professora que também já esteve em contacto especificamente com aquilo que vou falar hoje em particular, portanto, derivado também muito daquilo que é uma visão holística do medicamento, uma visão também daquilo que é o uso responsável do mesmo, portanto, eu peço desculpa se for um bocadinho repetitiva para si, e agradeço muito, mais uma vez, a vossa disponibilidade para tal. Eu irei de seguida compartilhar a minha tela, que creio que já devem conseguir estar a ver. Se, por favor, durante algum momento da apresentação não conseguirem ver, por favor, é só dizer para parar que eu irei repetir. Eu aviso, Tá, estamos a ver lindamente. Perfeito, muito obrigada. Como vos disse, então, vou fazer uma apresentação muito simples. Vou já deixar o aviso que a apresentação é dividida em 3 partes, começando inicialmente pela parte do medicamento, portanto, como expliquei, uma apresentação muito holística do medicamento. E primeira pergunta, desde já, que é uma pergunta que muitas vezes respondida, mas que às vezes ficamos assim um bocadinho parados, que é: então, mas afinal, para que servem os medicamentos? Os medicamentos têm uma utilização própria, em particular para aquilo que é a prevenção ou o tratamento das doenças e seus sintomas. Claro está que os medicamentos podem servir para outras coisas, nomeadamente até para fazer algum diagnóstico médico, que é algo que nós não estamos assim tão à espera, mas que é muito útil, e também para modificar algumas funções fisiológicas do nosso organismo, portanto, aquilo que é o funcionamento do organismo. E
tem estes 3 pilares essenciais, nomeadamente diminuição da mortalidade, aumentar a vida da pessoa e a sua qualidade de vida. Portanto, é dentro destes alicerces que nós vamos desenvolver medicamentos e é para isto que eles vão servir. Ora bem, qual é que é então a importância dos medicamentos? Como vos disse, a melhoria da qualidade de vida e a redução da mortalidade é o número 1, sem dúvida nenhuma. Seguidamente, é extremamente importante porque os medicamentos vão servir também de complemento a outros cuidados de saúde que as pessoas, nomeadamente a população portuguesa, etc., poderá ter acesso. Seguidamente, também é importante proporcionar um tratamento e garantir este bem-estar da sociedade que vai ter uma reflexão direta naquilo que é o aumento da produtividade e atividade profissional, nomeadamente, e também diminuir problemas e encargos futuros, para além, claro, daquilo que é o enorme déficit emocional que coloca numa pessoa quando ela tem uma doença e que é assim colmatado. Peço desculpa, passou um slide a mais. E também, claro, aumentar aquilo que é o desenvolvimento científico, porque os medicamentos são sempre uma nova descoberta quando são implementados e trazidos para o mercado, o que vai, claro, a longo prazo, valorizar aquilo que é a economia a nível mundial. Ora bem, agora, como é que é composto um medicamento? O medicamento é constituído por aquilo que nós chamamos uma substância ativa. Nós, os farmacêuticos, gostamos sempre de dar nomes engraçados às coisas, e os excipientes. Ora bem, a substância ativa é aquilo que é uma substância ou uma mistura de substâncias que vai ter a atividade farmacológica, ou seja, que vai fazer efetivamente que haja um tratamento. E depois os excipientes são as substâncias que estão presentes também no medicamento, num comprimido, num xarope, etc., mas que não têm qualquer tipo de ação a nível farmacológico, ou seja, são aquilo que vai dar a cor, o sabor e a forma ao comprimido em si, por exemplo, vai servir de certa forma de veículo para aquilo que é substância ativa. E nós trazemos aqui uma boa mnemónica e também uma boa analogia para apresentarem sempre que falarem de medicamentos. E é a realização de um bolo de cenoura, por exemplo, em que as cenouras são consideradas a substância ativa, entre aspas, claro, e tudo o resto que nós adicionamos ao bolo são considerados os excipientes, nomeadamente os ovos, a farinha, o açúcar. E no final temos um bolo de cenoura, tal como no final, e equiparando, também temos um medicamento. É de facto uma boa analogia para utilizar, nomeadamente com crianças, porque muitas vezes será uma forma fácil das crianças compreenderem como é que o medicamento é constituído. Ora bem, formas farmacêuticas. A partir do momento em que temos um medicamento constituído, ele pode vir através de diversos veículos, como eu já falei de alguns, nomeadamente os comprimidos, as cápsulas, os supositórios, os xaropes, os pós, por exemplo, através das inalações, muito utilizado em casos de crianças, porque devido a doenças muito comuns em crianças como a asma, as pomadas e cremes particularmente utilizados em crianças, porque é uma forma, ou seja, um veículo mais simples de aplicar medicamentos, tendo em conta que as crianças têm alguma dificuldade em deglutir comprimidos ou cápsulas, e, claro, também está, os xaropes também são um dos melhores veículos para a administração de medicamentos no caso das crianças. Ora bem, de acordo também com os medicamentos e das formas de farmacêuticas que vos apresentei, temos, claro, formas de administração específicas, sendo estas através, por exemplo, dos olhos, onde podemos colocar alguns colírios, portanto, algo que seja, peço desculpa que o slide passou automaticamente, com gotas. Podemos administrar medicamentos injetáveis, nomeadamente as vacinas. Podemos fazer a administração de medicamentos através da boca, nomeadamente os medicamentos que são comprimidos, xaropes, cápsulas. Podemos fazer a administração nasal, através de alguns sprays, e ainda a administração a nível retal ou também através do útero, portanto, neste caso, supositórios. Ora bem, o ciclo de vida do medicamento é algo que, enquanto farmacêuticos, muito nos diz. Porquê? Ele começa por ser investigado e desenvolvido a nível laboratorial, depois passa por um momento, peço desculpa, estou aqui a ter um problema na apresentação, que ela está a passar automaticamente, desculpem. Ele depois, a seguir a ter sido desenvolvido, peço desculpa, posso só aqui parar 2 segundos a apresentação para bloquear? Com certeza, sem problema nenhum. Peço imensa desculpa. Não tem. Deve ter aí no programador passar tantos em tantos segundos, e por isso é que ele sai rapidamente atrás uns dos outros. Mas não tem problema. Pronto.
A Mafalda fez aqui uma analogia do bolo de cenoura, com os ovos e com a farinha, as substâncias ativas e os especiantes. Eu percebi logo que isto também podia dar para o bolo de coco. Era genericamente a mesma coisa. Pronto. Mas estas substâncias ativas são efetivamente algo que muitas vezes nós lemos lá nas bulas e não conseguimos perceber muito bem quais são as diferentes e as verdadeiras repercussões que tudo aquilo acaba por ter no nosso organismo. Mas depois, com a junção dos tais especiantes, acabamos aqui por ter o tal medicamento, não é? Que tem uma determinada função e que cumpre genericamente, na maior parte dos casos, digamos que numa percentagem muito elevada dos casos, a sua função. Por vezes, há alguns de nós que não se dão tão bem com isto ou com aquilo, mas, enfim, são repercussões mínimas, eventualmente, de algumas cenouras que não estivessem nas melhores condições para que as substâncias ativas pudessem funcionar. Penso que já tem tudo. Falta só ligar o seu microfone. Em baixo, esquerda. Peço desculpa, era perfeito. O computador que não estava a querer colaborar comigo. Às vezes acontece, estas máquinas. Lá está, é as vicissitudes que nós estamos a fazer isto à distância em vez de estar presencialmente convosco. Pode partilhar então? Exatamente, vou partilhar convosco, mas peço desculpa porque ele de facto estava aqui a passar automaticamente e entretanto já consegui bloquear isso. Continuando. E como estava a dizer, qual é que é para nós então uma parte importante do ciclo de vida do medicamento? É a parte da investigação e desenvolvimento, portanto aquela que nós estamos envolvidos enquanto farmacêuticos naquilo que é a descoberta de um novo medicamento. Na parte seguinte também estamos envolvidos naquilo que é o fabrico em massa, ou seja, o fabrico que nós temos em termos de fábricas de desenvolvimento de medicamentos, portanto na indústria farmacêutica, para que o medicamento seja rapidamente distribuído posteriormente para as pessoas. Fase seguinte, lá está a distribuição, para chegar assim, desta forma, rapidamente àquilo que são farmácias comunitárias, farmácias hospitalares, etc., que, de acordo com aquilo que for a prescrição, é feita uma dispensa e, claro, aquilo que é um aconselhamento para garantir uma utilização correta do medicamento, sendo esta, enquanto farmacêuticos, uma parte extremamente importante para nós, particularmente porque temos a oportunidade de estar junto da população e esclarecer quaisquer dúvidas que possam surgir sobre os medicamentos em si. Ora bem, parte número 2 desta apresentação especificamente é o uso informado do medicamento. Portanto, neste caso, algumas informações importantes para ter sempre que as pessoas devem tomar algum medicamento. Começando por aquilo que é o acesso aos medicamentos. Ora bem, para termos acesso a um medicamento, em termos gerais, o que é que acontece? Existe uma situação clínica, que pode ser maior ou menor gravidade, e que para tal existe um medicamento que é apropriado. Este medicamento que é apropriado, como é óbvio, tem sempre alguns riscos que podem estar associados. Ora bem, dentro destes medicamentos, quais é que são as hipóteses que nós temos? Temos medicamentos que são sujeitos à receita médica, ou seja, medicamentos que são prescritos por um médico, diretamente através de uma consulta, uma urgência, etc. Temos medicamentos não sujeitos à receita médica, mas que são de dispensa exclusiva em farmácia. São medicamentos que têm uma restrição, não podem ser vendidos em locais como, nomeadamente, os locais de venda de medicamentos não sujeitos à receita médica. E também os medicamentos não sujeitos à receita médica, aqueles que são chamados até muito comumente de venda livre, muito utilizados até a nível da automedicação. Ora bem, em termos do acesso aos medicamentos, o que é um farmacêutico, em termos teóricos e práticos, deverá fazer quando faz uma dispensa de um medicamento? Vai fazer uma análise da situação clínica que os senhores estão a apresentar, em particular. Depois, a seguir a isso, vai verificar e validar aquela que seja a prescrição médica, se for para tal necessário. Claro está que se forem pedir uma dispensa de um medicamento não sujeito à receita médica, não será necessária uma prescrição médica. Nesse caso, será apenas uma avaliação, uma análise da situação clínica e, posteriormente, um aconselhamento especificamente terapêutico, que é a fase seguinte, depois da verificação de uma prescrição médica. O aconselhamento terapêutico consiste, de facto, num momento muito importante e de uma grande proximidade entre o farmacêutico e a população, particularmente porque é nestes momentos que nós conseguimos, enquanto farmacêuticos e profissionais de saúde que somos, dar algumas informações especiais sobre os medicamentos em particular que estão a ser utilizados e dispensados naquele momento e também ouvir alguma questão que a pessoa possa ter e que ainda ficasse depois de ter tido, por exemplo, alguma consulta, etc. Ou, efetivamente, sobre a situação clínica que a assola sem ter ido, efetivamente, a outro local
Ora bem, mas claro, todos os medicamentos têm aquilo que são contraindicações e indicações. A grande informação importante para reter aqui, e a grande distinção entre as duas, é as indicações, ou indicações terapêuticas, como quiserem chamar, são basicamente as doenças ou sintomas para os quais aquele medicamento específico tem um efeito curativo, que este efeito curativo tem que ser previamente conhecido, analisado, testado e temos de garantir a sua segurança. Só assim é que os medicamentos saem para o mercado, depois de ter estas quatro bases importantes já bem definidas. E claro, como todo o mundo e todo o universo, há sempre um reverso, que é as contraindicações. Neste caso, são situações muito específicas e particulares em que um medicamento não deve ser utilizado porque poderá ser nocivo para a pessoa em particular. Isto varia muito, mas até, por exemplo, medicamentos que são contraindicados em casos de gravidez, ou medicamentos que são contraindicados em crianças, é um exemplo muito comum. Ora bem, há alguns termos importantes em relação àquilo que é o uso informado do medicamento. Muito importante é a posologia. Ora, o que é a posologia? A posologia é a quantidade e a frequência que as pessoas fazem para a administração de um certo medicamento. Portanto, é a dose que a pessoa toma e as vezes que toma. Ok? Muito importante. Ui, desculpem. Pronto. E porquê é que é muito importante? É algo que nós vamos relevar muito e vou batalhar muito ao longo desta hora que estou aqui convosco, que é os medicamentos, quando não são tomados em momentos apropriados, poderão ter alguns efeitos nocivos que já falámos anteriormente. E lá está, os medicamentos são extremamente importantes de tomar em horas certas, em momentos certos e, mais que tudo, ser um medicamento certo para cada pessoa que está a ser tratada especificamente com eles, está bem? Ora bem, os medicamentos também podem ser diferenciados, de certa forma, naquilo que são as durações do tratamento. Temos aqui 4 durações base importantes para referir. Uma toma única, um medicamento de duração prolongada, de tratamento de duração prolongada, perdão, uma duração curta ou um medicamento que tem um tratamento de uma doença crónica. Ok? Portanto, o medicamento de toma única é um medicamento que é tomado apenas uma vez para uma situação muito pontual e específica. O medicamento para uma duração curta é quando é feito com uma pequena janela, com um pequeno intervalo de tempo, para uma certa patologia em particular. As durações prolongadas são aquelas que estamos a crescer, não sei se estão a acompanhar, mas estamos a crescer em termos de janela temporal da administração do medicamento. Duração prolongada são, neste caso, quando os medicamentos têm que ser tomados numa janela, um período superior, até cerca de 6 meses, e duração do tratamento crónica, quando são, neste caso, doenças crónicas, vou-vos dar o exemplo, por exemplo, muito comum em Portugal, que afeta cerca de 27% da população portuguesa, que é medicamentos, por exemplo, para a hipertensão, que são medicamentos para tratamento crónico, portanto, terapêutica crónica, prolongada ao longo do tempo. Oi, desculpem. Ora bem, algo que está sempre presente nos medicamentos que são dispensados é o folheto informativo. Extremamente importante. O folheto informativo possui toda a informação que nós possuímos sobre um medicamento. E é por isso que é tão necessário para saber o que devemos fazer de acordo com a sua utilização. Responda a perguntas como esta que vos apresento aqui. Por exemplo, se falhei uma toma de um medicamento, o que é que devo fazer? Devo tomá-lo o quanto antes, porque ainda tenho tempo até à próxima toma? Não devo tomar esta toma e só tomo a seguinte? Este tipo de questões são sempre resolvidas e respondidas através e com recurso àquilo que é o folheto informativo. Extremamente importante, vem sempre nas caixas de todos os medicamentos e aconselhamos sempre a sua leitura no caso de alguma questão que possa vir a aparecer, está bem? Ora bem, riscos dos medicamentos. Algo que provavelmente já ouviram falar, que é efeitos secundários. O que é então um efeito secundário? Algo que ainda para mais esteve muito em voga nesta altura, particularmente devido à enorme massa de vacinação que existiu durante este ano. Efeitos secundários foi algo que foi muito falado. Ora bem, o que é que consiste um efeito secundário? É efetivamente quando uma resposta a um medicamento é prejudicial, não de forma intencional, mas prejudicial, e que pode ocorrer de acordo com aquilo que era a posologia, lembram-se? Portanto, as doses e a frequência corretas. Ou seja, uma pessoa tomou um medicamento de uma forma correta, mas infelizmente
apareceu um efeito prejudicial que não era intencional, não estava antevisto para tal fosse acontecer, mas que poderia acontecer. O que é muito importante neste caso? Informar sempre os profissionais de saúde quando uma reação adversa, um efeito secundário, acontecer, porque, de acordo com isso, vai haver também um aconselhamento específico, caso a caso, varia, atenção. Também ainda de ressalvar um projeto, uma iniciativa realizada pelo Infarmed, que é o portal RAM, que é um portal a nível nacional, no qual eu, enquanto farmacêutica, ou qualquer um de vós, professores, cidadãos portugueses, poderão fazer uma notificação de uma suspeita de uma reação adversa a um medicamento. Quando se apercebem que tomaram algum medicamento no qual acontece um destes tais efeitos secundários, poderão, através deste portal digital, 100% digital, fazer uma notificação para avisar que aquele medicamento, especificamente, teve um efeito secundário em vós. Oi, desculpem. Continuando em relação ao risco dos medicamentos, e porquê é que é tão importante fazer este reporte? Porquê? E avisar os profissionais de saúde, porque há sempre um risco de haver uma intoxicação a nível de medicamentos quando há uma administração excessiva por algum lapso durante este percurso todo do medicamento até que cada um de vós toma. O risco de uma intoxicação acho que é bastante óbvio, todos vós sabem e muito bem que é um enorme risco que nós temos em Portugal, que às vezes há duplicação de medicação, etc., e que para isso é extremamente importante rapidamente contactar a linha do Centro de Informação Antivenenos, o CIAV, para que assim rapidamente também se consiga reverter a situação da intoxicação. Ora bem, os medicamentos também têm aqui um pequeno pormenor, que é nomeadamente as interações. Ora bem, de onde é que vêm estas interações? Estas interações aparecem quando existe aquilo que nós chamamos, enquanto profissionais de saúde, polimedicação. Ou seja, quando uma pessoa toma mais do que um medicamento, toma vários medicamentos e, possivelmente, para várias patologias, não necessariamente só para uma doença, está bem? Ora bem, as interações medicamentosas podem ocorrer, como estava a explicar, através desta toma simultânea de vários medicamentos e são aquilo que são as alterações nos efeitos que estavam previstos para um certo fármaco. Ou seja, um fármaco tomado em conjunto com o outro poderá ter um efeito de aumentar ou reduzir o efeito do outro fármaco. Ou seja, eles interagem um com o outro, aumentando ou reduzindo o efeito de cada um deles. Sendo por aí tão complicadas. Não só também interagem medicamentos com medicamentos, como interagem também os medicamentos com alimentos. Neste caso, também exige exatamente o mesmo problema, existe este problema de aumentar ou diminuir o efeito desejado de alguns medicamentos e, por isso, nós devemos também evitar, de acordo com o medicamento que estamos a tomar os medicamentos, por exemplo, com algum sumo, com algum chá. O chá em particular é algo que muitas vezes sugestiona às pessoas, mas o chá, não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante. O chá é uma bebida quente. E os medicamentos, quando são estudados através da sua ingestão com água, uma bebida fria. Portanto, mesmo até a diferença de temperatura poderá ser bastante relevante para causar uma destas interações com medicamentos e, consequentemente, aumentar ou diminuir aquele que é o efeito do medicamento em si. Portanto, também é muito relevante de ter em conta. E, claro, também, a ingestão também com bebidas alcoólicas poderá ser muito nociva naquilo que é a sua ingestão simultânea com medicamentos. Passando para a parte 3, aquilo que é o uso seguro do medicamento, portanto, um uso que nós temos a certeza que, em princípio, irá correr de uma forma segura e sustentável. Vou-vos falar um bocadinho então de uma coisa que já abordei brevemente há pouco, a polimedicação, também ainda da automedicação, da importância da adesão à terapêutica e, claro, algo que também não poderia deixar de falar é da otimização do uso do antibiótico. Como sabem, é algo que é extremamente importante para nós, enquanto farmacêuticos, colaborar com os demais profissionais de saúde para evitar que se criem ainda mais resistências aos antibióticos, algo que já hoje em dia existe, infelizmente, muito e que é muito falado atualmente. Portanto, não poderia deixar de estar aqui presente na parte do uso seguro do medicamento em si. Começando pela automedicação. Como já falámos anteriormente, existem vários tipos de medicamentos. Uns deles, como já sabem, são os medicamentos não sujeitos a receita médica.
Ora, estes medicamentos não sujeitos à receita médica são passíveis de ser utilizados naquilo que é a automedicação, que consiste basicamente na utilização ou no consumo, se quiserem, de medicamentos sem recomendação de um profissional de saúde qualificado para tal. Ou seja, que é quando as pessoas, por própria ideia, por própria sugestão, decidem tomar algum medicamento sem consultar, claro, um farmacêutico, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, etc, 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 que poderá dar algum encaminhamento sobre medicamentos que deverão ou não tomar. Claro está que a automedicação acarreta graves riscos. Estes riscos, particularmente, prendem-se com a utilização desnecessária e inapropriada de medicamentos, a utilização de medicamentos que não são eficazes para aquele tratamento daquela condição clínica em particular, ou a sobredosagem do mesmo, porque a pessoa poderá tomar medicamentos em excesso para aquilo que é o tratamento que pretendia, a ocorrência de reações adversas que estivemos a falar ainda há pouco, que poderiam ser facilmente evitáveis. Ora bem, passando então agora para aquilo que é a adesão à terapêutica. A adesão à terapêutica é algo extremamente importante para nós enquanto farmacêuticos e nós trabalhamos muito diariamente com a população por causa desta temática em si. E, ora bem, considera-se a não adesão à terapêutica quando as pessoas não tomam os seus medicamentos de uma forma correta. Isto não é preciso ser sempre, pode ser também durante um momento, já pode ser pontualmente. Ora, qual é que é o principal eixo da balança que nós temos aqui em termos de adesão à terapêutica? Temos aqui dois pratos muito importantes, que é as necessidades e as preocupações que as pessoas sentem. E temos algumas perguntas que nós temos sempre alguma barreira que temos sempre de ultrapassar, nomeadamente a confiança no profissional de saúde, que é extremamente importante de fomentar, se a pessoa reconhece a necessidade e o benefício que o medicamento vai trazer numa certa doença, se a pessoa terá algum medo em relação a algum tratamento e de como é que a pessoa pretende ter saúde, será que a pessoa é capaz de gerir a sua doença, sendo isto perguntas extremamente importantes. E também, claro, a informação sobre medicamentos, a informação sobre o tratamento, a informação sobre a doença, o trabalho na literacia em saúde é essencial para que a pessoa se sinta confiante para tomar a sua medicação de forma correta. Como é que nós, enquanto farmacêuticos, podemos fazer esta monitorização da adesão à terapêutica? Podemos fazer de uma forma muito simples, através da observação direta, algo que podemos fazer quando estamos junto das pessoas em particular, ou através também daquilo que são os farmacêuticos analistas clínicos, análise ao sangue para verificação de presença do medicamento ou não. E claro está, temos aqueles conjunto importantíssimo que conseguem ver na linha de baixo de técnicas que podemos fazer, nomeadamente a implementação de alguns questionários, a contagem dos medicamentos. Isto é muito útil para pessoas que são de alguma idade, que por vezes têm algum lapso de memória sobre alguma dose, implementar alguns sistemas de monitorização eletrónica e também, claro, através de farmácias onde já estão com, neste caso, farmácias comunitárias, onde já têm alguns cidadãos que vão regularmente à farmácia e conseguem fazer um registro da dispensa dos medicamentos para ajudar as pessoas sobre a data na qual devem voltar à farmácia para reabastecer, de certa forma, e entre aspas, aquilo que é a sua medicação habitual, fazendo uma dispensa assim controlada e cuidadosa. Ora bem, a polimedicação foi algo que nós tínhamos vindo a falar ao longo deste tempo que tenho estado convosco e significa, como vos disse, a toma simultânea de mais do que um medicamento. Porquê é que é muito importante termos muito cuidado e termos muita atenção naquilo que é a polimedicação? Porque os medicamentos têm que ser tomados com estes 5 certos, ok? Que é, o medicamento tem que ser o medicamento certo, na dose certa, na via de administração certa, no momento certo e na pessoa certa. É extremamente importante garantir todos estes 5 certos, como vos disse, para que a polimedicação funcione de uma forma adequada, sustentável e saudável para a pessoa em si. Claro está que, infelizmente, também ocorrem erros de medicação que muitas vezes são causados até por uma interpretação incorreta daquilo que o profissional de saúde falou, escreveu, etc. Às vezes até por uma falta de informação que poderá ter ficado e colmatado e criado, desculpem, alguma dúvida. Na polimedicação, muitas vezes confusão com vários medicamentos, os nomes às vezes são parecidos, o formato também é parecido, não facilita muito. Às vezes até o armazenamento incorreto dos medicamentos poderá causar que os medicamentos não estejam em condições para serem administrados. E o que é que então nós devemos perguntar sobre os nossos medicamentos e saber responder a estas perguntas? Quais é que são os medicamentos que tomamos? Para que é que eles servem? Qual é que é a sua posologia? Quais são os efeitos secundários que eu posso vir a sentir? E como é que eles devem ser administrados? Lá está, estas perguntas são aquelas perguntas, 5 perguntas básicas que devemos saber sempre que administramos a nós próprios um medicamento e, claro,
Quando tiverem alguma dúvida, por favor, falem com algum farmacêutico ou outro profissional de saúde para receberem o aconselhamento devido. Muito rapidamente, referindo ainda os antibióticos, como vos disse no início, é algo que não podíamos deixar de falar, que é algo extremamente importante para nós de controlar o aumento preocupante das resistências que estão a desenvolver-se a nível desta classe de medicamentos, desta classe terapêutica. Os medicamentos que são antibióticos são medicamentos que matam ou inibem o crescimento de bactérias, portanto são medicamentos que vão destruir populações de bactérias numa infecção ou impedir que estas bactérias vão continuando a proliferar, portanto, a crescer e a desenvolver-se e reproduzir-se. E temos aqui algumas perguntas, uma pergunta muito essencial e muito simples, que é: os antibióticos curam a gripe? Não, de todo. Os antibióticos são medicamentos que são utilizados sempre para, como vos falei, tratamento de infecções a nível das bactérias. Uma gripe, neste caso, é causada por um vírus. Portanto, um antibiótico não vai ter aplicação naquilo que é a gripe. O antibiótico poderá ter uma aplicação, por exemplo, numa pneumonia. As pneumonias podem ser causadas, neste caso, por bactérias. Na gripe, não será o caso. Ora bem, antibióticos, tal como todos os medicamentos, mas em particular nestes, é extremamente importante haver um cumprimento da posologia, ou seja, estes medicamentos têm que ser tomados sempre a horas muito certas, com muito cuidado para garantir que estamos a tomar a medicação toda e, claro, até ao final. Estes medicamentos nunca podem ser deixados de tomar antes do final daquilo que é o seu esquema terapêutico, como nós chamamos, portanto, o tempo que a pessoa deverá tomar este medicamento. São medicamentos, certo, de duração curta, não são de duração muito prolongada, mas têm que ser tomados do início ao fim. Porquê? Isto tudo vai evitar que haja, lá está, o aparecimento das tais resistências bacterianas que acabam por ser extremamente nocivas para nós. Falando ainda muito rapidamente dos medicamentos genéricos, que é uma dúvida que muitas vezes persiste e vai persistir também muito, também, mesmo com crianças, que é o que é então medicamento genérico e qual é que é a grande diferença. Ora bem, um medicamento genérico, em suma, é um medicamento que surgiu após aquilo que nós chamamos de um medicamento original, portanto, o primeiro de um certo fármaco a surgir, e que terá a mesma substância ativa, terá a mesma forma farmacêutica, portanto, se o medicamento original era um xarope, o medicamento genérico terá de ser um xarope. Se o medicamento original é um comprimido, o medicamento genérico é um comprimido também. Deverá ter também a mesma dosagem, portanto, por exemplo, se o primeiro tem 100 mg, o segundo também terá de ser 100 mg, e ter uma indicação terapêutica exatamente igual. E claro, porque é que existem estes medicamentos genéricos? Porque já inicialmente apareceu um medicamento original que serviu de certa forma de referência para aquilo que é a segurança e eficácia daquela substância ativa, portanto, daquele fármaco em si. Nós conseguimos identificar facilmente os genéricos através de uma sigla MG que aparece nas caixas dos medicamentos genéricos. Desculpem. E então, qual é que é a principal diferença entre um medicamento genérico e um medicamento de marca? Os medicamentos genéricos são, na sua generalidade, bastante mais baratos do que os medicamentos de marca, por aquilo que eu já vos expliquei. São medicamentos que aparecem posteriormente e, como já existe uma segurança e uma eficácia comprovada, têm um desenvolvimento e uma investigação a um nível mais económico, porque já está muitos estudos feitos sobre aquela substância ativa. Ora bem, conservação e validade dos medicamentos. Algo muito importante e que, como já vos falei há bocadinho, pode levar àquilo que são os erros na medicação. Porque é importante, então, guardar bem os medicamentos? Para garantir que eles estão com uma conservação ideal para quando são consumidos, ou seja, administrados, pelas pessoas. Onde é que eles devem ser guardados? Num local sempre fresco, seco, ao abrigo da luz e, preferencialmente, e de certeza que já ouviram isto, muito longe do alcance das crianças. Dou-vos um exemplo de um sítio muito bom para guardar medicamentos. Por exemplo, nos quartos, normalmente os quartos das pessoas são locais secos e normalmente frescos, preferencialmente até numa cómoda, numa gaveta de uma cómoda, onde uma criança não chega. Locais não tão bons para guardar medicamentos, por exemplo, as cozinhas são locais que acabam por ter muita umidade e, mais do que isso, muita oscilação de temperaturas, entre muito calor e muito frio, e claro, tem sempre muita luz solar, normalmente, as cozinhas. Em relação aos medicamentos, é extremamente importante garantir a sua conservação e validade e fazer periodicamente
por exemplo, de 6 em 6 meses, damos aqui esse exemplo, uma verificação dos vossos medicamentos, da vossa farmácia em casa, para verificar se algum medicamento poderá estar deteriorado, portanto, poderá estar diferente daquilo que seria o seu aspecto correto ou conhecido, ou se estava fora da validade, claro. Qualquer um destes medicamentos poderá ser levado à farmácia, acho que aliás foi uma das perguntas que estava na lista, se eu não estou em erro, para ser colocado naquilo que são os nossos contentores dos valor-médios, que encontram nas farmácias comunitárias, e estes contentores são basicamente um ponto de recolha de medicamentos que não se encontram em condições para que estes sejam, claro, destruídos de uma forma segura e sustentável para aquilo que é o nível de poluentes que poderá ter a nível ambiental. Portanto, eles são recolhidos através da Valor-Med, que posteriormente realiza uma destruição de uma forma sustentável a nível ambiental. Muito rapidamente, vou agora deixar-vos aqui os 10 passos para o uso seguro do medicamento e terminar muito rapidamente a minha apresentação. Primeiros 5. Extremamente importante, fazer sempre uma lista dos medicamentos que estão a tomar. Saber sempre para aquilo que eles servem e conhecer e ler os nomes dos medicamentos para que eles sejam algo que é conhecido para vós. Claro está, procurar sempre mais informações no vosso folheto informativo, por exemplo. Devem sempre confirmar a vossa data de validade dos medicamentos antes de fazer essa administração e conhecer aquilo que são efeitos secundários ou interações, como já falámos. Os próximos 5. É importante guardá-los sempre, os medicamentos sempre num local seguro e adequado, como falámos ainda agora. Informar sempre um profissional de saúde quando houver alguma alergia conhecida ou alguma reação adversa após tomar algum medicamento. Fazer sempre perguntas, nós agradecemos muito as perguntas, como já vos disse no início, enquanto farmacêuticos gostamos muito que as pessoas tenham perguntas, porque nós gostamos muito de arranjar soluções. Nunca, 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 isto é extremamente importante e nós não conseguimos ressalvar o suficiente partilhar medicamentos com a família ou amigos. O medicamento é algo muito individual, é algo que foi cuidadosamente selecionado para si e cada pessoa tem uma reação diferente aos medicamentos que toma. Portanto, aquele medicamento que, por exemplo, dará para mim, enquanto a mim, Mafalda, poderá não dar para outra pessoa, tá bem? Muito importante isto. E, claro, no caso de alguma ingestão acidental, é ligar para o centro de antivenenos é extremamente importante para precaver qualquer tipo de complicação a longo prazo. E pronto, assim termina a minha apresentação. Espero ter cumprido o tempo, desde já. Isto ao vosso dispor. Agradeço muito, mais uma vez, deixem-me parar com partilha de tela. Agradeço muito, em nome da Ordem dos Farmacêuticos, nomeadamente da Secção Regional do Sul e Regiões Autónomas da mesma, este convite, esta parceria e foi para nós um gosto estar aqui convosco, ver que temos mais de 200 professores aqui presentes hoje na sala, é para nós um motivo de orgulho e a título pessoal, enquanto recém-aluna, como foi frisado anteriormente, fico muito contente em saber que os nossos professores estão cada vez mais importados com saber cada vez mais sobre uma temática extremamente importante, particularmente nos tempos que correm, a nível da saúde, portanto, medicamentos, o seu uso cuidadoso, o uso responsável, o uso saudável, como estivemos a falar, e sustentável, é para mim um grande motivo de orgulho, enquanto lá está recém-aluna, ver que os nossos professores estão tão envolvidos assim. E assim sendo, agradeço muito a vossa disponibilidade. E acho que lá está. Não se vai já embora. Não se Fiz vai aqui já uma embora, resenha geral. Exatamente. Não só, Mafalda, agradeço-lhe imenso a sua apresentação. E não se vai já embora, porque temos aqui uma série de... Ainda temos 10 minutos e, portanto, cumpriu o horário aqui. Eu vou só então beber assim um bocadinho de água, desculpem. À vontade. Pode beber, porque a água é para tomar os medicamentos. Neste caso, não é para o medicamento, não é? Portanto, fiquei com essa nota, que não se deve ficar a tomar medicamentos com chá e com estas coisas todas, que por vezes nos dão para beber os medicamentos, mas pronto, acaba por ser para tomar com água fria. A questão da adesão à terapêutica. A questão da adesão à terapêutica é muito interessante. Enfim, eu tenho várias experiências a esse nível, não comigo, mas com quem lida diretamente comigo, que tem muito a ver com o facto de se começar a terapêutica e de se interromper a terapêutica. Que motivação é que nós podemos dar a quem começa uma determinada terapêutica, que deveria ser quase daquelas que apareceram aí naquela escala de longa duração ou crónica, sim. E depois a meio aquilo fica assim inibido, porque não se sente com isto ou não se sente bem com aquilo. O que é que nós podemos fazer entre todos? Isto acontece também com os nossos alunos. Dizer também que tem aqui uma senhora enfermeira, penso eu, ou médica, não sei, que está disponível para colaborar convosco.
e, portanto, depois há de colocar no vosso, aqui no bate-papo, se faz favor, ou no QR Code, os vossos contactos para poder ser feito este trabalho. Mas o que é que nós podemos fazer para tentar que aqueles que estão à nossa volta, nomeadamente os jovens, também não interrompam esta terapêutica de uma forma abrupta, diria eu assim, e consequentemente, sem acompanhamento? Certíssimo. Acho que levantou aí uma questão extremamente importante. E é assim, enquanto farmacêutica, e vou-lhe dar a minha resposta enquanto farmacêutica em particular, nós batalhamos todos os dias com essas situações. As situações da dificuldade na adesão terapêutica é algo que infelizmente é uma grande realidade, particularmente por uma coisa que acabou de explicar muito bem. Há uma grande parte da nossa terapêutica cotidiana que é uma terapêutica crónica, portanto é uma terapêutica de longa duração, com muitas vezes doenças que são crónicas e que consequentemente não têm, algumas delas, sintomas aparentes. O exemplo que eu vos dei há bocadinho sobre a hipertensão é uma doença que até muitas vezes é chamada do assassino silencioso, porque é uma doença que nós, a não ser que façamos uma monitorização cuidadosa da nossa pressão arterial, muitas vezes nem sequer sabemos que temos hipertensão. Lá está, uma doença sem sintomas e que muitas vezes potencia, como disse muito bem, uma fraca adesão à terapêutica. Em particular, em relação, neste caso, a crianças, acho que se calhar pegaria até para dar a resposta, pegaria num exemplo muito, muito comum, que é a asma. A asma é uma doença muito comum em crianças e que acaba por ter sempre uma terapêutica crónica associada e também uma terapêutica para emergência, que é muito conhecida como aquelas bombinhas da asma que as crianças muitas vezes utilizam em momentos de exacerbações, por exemplo, numa aula de educação física muito intensa, que a criança muitas vezes tem esse tipo de sintomas. Nas crianças em particular, o que é importante? É importante cultivar a literacia em saúde. E aquilo que nós tentamos sempre batalhar, e por exemplo também é daí que também surtem estas ideias desta iniciativa, da geração saudável e tudo, é, de certa forma, dar a maior autonomia, dentro daquilo que é possível, obviamente, numa criança, naquilo que é as suas decisões de saúde. Portanto, a criança saber cada vez mais sobre o medicamento, como vos estava a falar também, para que é que ele serve, porque é que eu o devo tomar, porque é que eu não posso parar de tomar o medicamento, explicar, por exemplo, que quando uma criança, neste caso vou pegar outra vez no exemplo da asma, quando uma criança para de tomar a sua medicação crónica, aumenta bastante a probabilidade de acontecer uma exacerbação da doença, ou seja, da criança ter um problema agudo na qual tem que tomar aquela terapêutica que já falámos, as bombinhas da asma muito conhecidas. Ponto, é importante mais que tudo apostar na literacia desde jovens, sem dúvida nenhuma, porque as crianças e os senhores professores são muito mais versados nisso do que eu, isso ponto assente, são efetivamente uma faixa etária extremamente importante para a aprendizagem, são uma faixa etária muito aberta a aprender e que tem uma enorme capacidade de retenção daquilo que são informações, portanto, rapidamente as crianças vão pesquisar até sobre o assunto e trazer perguntas e fazer perguntas. Eu estou a falar também de experiências que tenho tido anteriormente, que as crianças não se sentem satisfeitas só com uma resposta, querem cada vez mais informação e com nós, enquanto adultos, e neste caso os senhores enquanto professores, que quanto maior for a qualidade e a quantidade de informação que estão a prestar, melhor vai ser o serviço. Portanto, apostar imenso na literacia em saúde seria sem dúvida um ponto importante da adesão terapêutica. Claro está que também podemos trabalhar com as crianças, fazer, por exemplo, alguns jogos, alguma mnemónica, para treinar alguns comportamentos corretos, de certa forma, naquilo que é a utilização segura dos medicamentos. Por exemplo, as crianças, quando têm medicação crónica, devem tomar a uma certa hora. Podemos fazer sempre um jogo. As crianças gostam muito de fazer jogos de estilo. Então, hoje recebes uma estrelinha dourada por teres tomado o medicamento, e as crianças querem sempre ter a estrelinha dourada por tomar o medicamento. Fazer este tipo de jogos, este tipo de incentivos, são extremamente importantes para garantir uma boa adesão terapêutica. Claro, também, neste caso, podem trabalhar muito com os pais, não é? Porque as crianças são muito jovens, podem trabalhar muito criação de alarmes, etc., para garantir que a criança está a tomar medicamento, etc., extremamente importante. E é algo que viemos a ressalvar ao longo desta apresentação e na qual nós, enquanto farmacêuticos, batalhamos muito, e eu peço desculpa de ser repetitiva, mas é algo que é extremamente preocupante para nós, porque nós sabemos que, mesmo atualmente, há muitas pessoas, numa percentagem superior, por exemplo, a 30% de população, que não tomam medicamentos de forma correta. Algo que nós tentamos sempre ao máximo batalhar e tentar corrigir, de certa forma. Muito bem, muito obrigado, Mafalda. Vou pedir à minha colega Isabel Lopes, porque tem uma pergunta muito cirúrgica sobre uma questão de género e, portanto, vamos avançar por aí, temos 5 minutos.
Isabel, força. Vamos ver se 5 minutos. A Mafalda tem tempo para me responder. Pronto, o Zé Sousa já falou. Eu na cidadania tenho as questões da igualdade de género a minha responsabilidade. Fantástico. E pronto, e o público-alvo, não é o público-alvo, a nossa assistência, eu acho que a maioria serão até professoras, tal como mais enfermeiras, portanto, o sexo feminino e representatividade do género feminino está normalmente em predomínio nestas profissões. Sim. E eu li há pouco tempo, num artigo de fundo científico, que em relação aos testes dos medicamentos, muitas vezes as questões do género não eram devidamente salvaguardadas, por questões de economia também, porque enquanto é fácil utilizar os homens enquanto elementos nos testes, quando são feitos aos medicamentos, as mulheres também são usadas, mas depois não é tido em conta, nomeadamente, as características que nas mulheres vão oscilando conforme oscila o ciclo menstrual. Perdão. A questão que eu vos faço é, isso realmente está a ser amenizado? É difícil contabilizar, porque as mulheres são realmente seres muito complicados e, por vezes, os medicamentos não conseguem responder da mesma forma às mulheres e aos homens por causa desta diferença em relação ao ciclo menstrual, ou não têm grande informação sobre isso, ou melhor, não há grande feedback em relação a essas questões. Ok. Já a oportunidade. Claro. Desde já, Isabel, deixe-me deixar-lhe aqui uma ressalva muito importante, não só na vossa profissão enquanto professores, mas também na profissão farmacêutica. As mulheres estão num grande predomínio. Efetivamente, posso lhe dizer que, salvo erro, a nossa profissão enquanto farmacêutica, a profissão farmacêutica, compreende mais de 85% de mulheres. Basta entrar numa farmácia para confirmar, não é? É regra. Efetivamente, lá está. Os cursos em saúde até têm um grande predomínio cada vez mais de mulheres, é algo que, enquanto professora em particular, dentro da área da igualdade, parte da cidadania, claro. Sim. É algo que também de certeza que é bastante intrigante de reparar. Em termos daquilo que me perguntou em relação à parte da investigação. Da investigação em si, ensaios clínicos, é que nós chamamos de ensaios clínicos em si. Correto. Ora bem, a principal diferença neste caso que nós podemos denotar é o seguinte: em termos de ensaios clínicos, os ensaios clínicos são feitos de uma forma standardizada e que tem sempre feito uma regulamentação específica e que neste caso, pronto, enquanto ordens farmacêuticos não é muito sobre a nossa tutela que recai mais diretamente sobre a SEIC, que é um instituto específico sobre o mesmo, que é uma comissão de ética para ensaios clínicos, e também sobre a chancela da parte da regulamentação, não tanto da parte da ordem farmacêutica. Nós somos mais a parte da regulamentação da profissão em si. Contudo, aquilo que lhe posso dizer, naquilo que é conhecido e que é, neste caso, conhecimento público, os ensaios clínicos tentam garantir o máximo e a maior paridade possível em ambos os géneros. Também é algo que nós conseguimos ver, porque são dados públicos e que são sempre feitos de forma o mais cuidadosa possível naquilo que é a seleção dos candidatos que estão presentes nos ensaios clínicos em si. A principal diferença que muitas vezes é notada, e posso dizer isso por aquilo que nós vamos aprendendo enquanto farmacêuticos, e que de facto é algo que, enquanto igualdade de géneros, se calhar não é muito correto de se dizer, mas é que a dimensão é diferente enquanto homens e mulheres, e a estrutura e a dimensão é um dos fatores de grande desigualdade naquilo que é a resposta num medicamento, porque os medicamentos muitas vezes são pensados de acordo com o tamanho da pessoa. Portanto, isso também é um dos principais fatores para as grandes diferenças que às vezes aparecem nos medicamentos. Mas isso, claro, está, que é sempre tudo documentado naquilo que é a ideia generalizada do ensaio clínico. E, mais uma vez, eles são sempre feitos desta forma e, claro, que os ensaios clínicos vão variando de ensaio para ensaio, cada um deles tem a sua metodologia específica, mas têm que ser sempre certificados com imensas regulações, imenso cuidado antes de se avançar, ponto número 1, e ponto número 2, para eles poderem avançar, têm sempre de garantir alguma paridade entre géneros, está bem? Para haver representatividade, como acabou de dizer. Sim, a questão não é só no número, é nas diferentes fases do ciclo que a mulher passa ao longo do mês, que não é a mesma coisa nos homens. Mas isso é difícil de estudar, obviamente. Não. Mas é um caminho. Eu retive duas ideias desta última conversa. Primeiro, que utilizam os homens para as experiências. E isso, utilizar os homens. E depois, que as mulheres são seres muito complicados. Eu não tenho essa ideia. Hormonalmente. Foram vocês que disseram. Bom, 7h30...
Não fiz nenhuma pergunta e peço muita desculpa, mas isto não é o Correio da Manhã. Isto aqui é a DGE, sobre se a Mafalda é a favor ou contra as vacinas para a Covid em crianças dos 5 aos 11 anos, etc, etc. Havia aqui uma série de perguntas sobre isso. Peço desculpa, não vou fazer essa pergunta. Não quero entrar por aí, claramente, porque não é claramente o tema aqui do fulcro da nossa conversa. Não é que tenhamos medo ou que fujamos às questões, mas a senhora Diretora-Geral de Saúde, que esteve comigo e com a Isabel de manhã, prestou declarações para todos os órgãos de comunicação social e, portanto, a resposta estará dada sem problema absolutamente nenhum. CMTV. CMTV e outros. Estava a RTP, estava a SIC, estava toda a gente de manhã connosco na questão da apresentação do IBAC. Portanto, não entraria por aí, são 7h30. Queria agradecer à Mafalda, queria agradecer ao Luís, um agradecimento também ao Rui Lima e à Isabel Lopes, que proporcionaram e promoveram toda a iniciativa, e às mais de 200 de colegas nossos, de diferentes áreas, colegas de diferentes áreas, ligados também à saúde, muitos mais também ligados à área da educação e outros também ligados às áreas das autarquias locais, que aqui se juntaram para ouvirem um pouco a Mafalda e o Luís falarem sobre esta questão ligada ao medicamento. É uma questão que não se esgota e, portanto, o Rui Lima fica já com esta na manga para lá para junho, julho do próximo ano, estejamos todos cá com saúde e de preferência sem Covid e sem máscara. E sem medicação. Isto chega-se a uma determinada idade, depois a medicação já é quase ali. É crónica. A mim explicam-me que a medicação crónica é como uma prótese. Começa, já não acaba. Pronto, eu levo isso a sério. E, portanto, a esse nível, queria mais uma vez agradecer ao Rui e à Isabel, e à Mafalda e ao Luís terem vindo, a disponibilidade da DGE para aquilo que for necessário e que foi necessário colaborar convosco também deste lado. Está bem? Mafalda, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Obrigada. Um resto de uma boa noite. Igualmente.